Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso gênero narrativo, né? Na aula passada nós já vimos a epopeia, nós já vimos a crônica, nós já vimos a fábula e nós ainda temos, né, alguns gêneros que ainda faltam, só para a gente concluir o gênero narrativo, né, que é esse gênero dessa história contada, ok? Nós temos ainda aqui, nós temos o conto, né, só para a gente resumir, para o vídeo ficar bem curto, só para a gente terminar esse gênero narrativo, né, o que seria o conto, pessoal? É uma narrativa curta, ele é um texto bem curto, pessoal. Tá? O tempo em que se passa é reduzido, tudo é reduzido, o tempo é reduzido, o espaço é reduzido, pouquíssimos personagens, então é uma história curta, somente um clímax, somente um conflito. Por exemplo, o conto da Branca de Neve. Né? A gente tem pouquíssimos personagens. Né? Nós temos os anões, a Branca de Neve, a madrasta, o rei, o caçador. Então tem poucos personagens. A história é curta, somente um conflito, a história gira em torno ali somente de um espaço. Então tudo é reduzido, pessoal. Isso é o conto. Essa história contada, chamada conto, é dessa forma. Ok? Nós temos também o romance. O que seria o romance, pessoal? O romance ele já é um texto longo. Muitos personagens, vários espaços, acontecem em vários tempos. Ok? Então coloquei assim, em geral é um tipo de texto que possui um núcleo, ele tem uma história principal, olha só, ele tem uma história principal, mas não possui apenas um núcleo, né? Ele tem uma história principal, mas tem outras histórias principais acontecendo ao redor ali, ó. E tudo vai se desenrolando. Né, tudo vai se desenrolando ao longo da história. Então diz assim, outras formas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. Então acontecem outras histórias, mas a principal também vai acontecendo ali. Ó. E é um texto longo, como eu já falei, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola, muitos personagens, então personagens vão aparecendo, outros vão morrendo. Então assim é o romance, pessoal. É um texto longo. Não tem, por exemplo, nós temos... quando a gente fala em romance, pessoal, não quer dizer que romance é uma coisa de amor. Não, pode ser? Pode. Por exemplo, o Crepúsculo. Né? O Crepúsculo, se você pegar o livro, ele é um livro longo, é um romance, é uma história de amor. Então é um romance romântico. Mas a gente pode ter também um romance policial, nós podemos ter um romance, né, que fala sobre religião, por exemplo, a Cabana. Né? Nós podemos ter um romance que fale sobre um romance científico. Então tem vários tipos de romance. Tá? Romance romântico é um tipo de romance. Romance é aquele texto longo, com vários personagens, vários conflitos, vários espaços, né, vários tempos. Então, isso é um romance. E para finalizar o gênero narrativo, pessoal, vamos falar da novela. O que seria a novela, pessoal? A novela ela é meio termo. Ela é mais longa que o conto, né, que é um texto curto, porém mais curta que o romance. Então, a novela... Né, não é a telenovela, ela é parecida com a telenovela, mas a novela ela é um texto, tá, pessoal? Ela é aquele texto, aquela história para ser contada. Né? Então eu coloquei assim, muitas vezes confundida com suas características com o romance e o conto, né, são parecidos. É um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo, olha só tem um núcleo, ok? E acontecem outras histórias, mas todas essas outras histórias, pessoal, elas não são independentes. Todas elas têm a ver com o núcleo aqui. Ó. Elas têm a ver com aquele acontecimento principal. Okay? Tem vários acontecimentos ao redor, mas nós temos aquele principal. E todas essas outras aí, elas vão de encontro ao acontecimento principal. Okay? Então, diz assim, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem, olha aí, né, personagem principal. Em comparação ao romance, se utiliza de menos recursos narrativos e em comparação ao conto tem maior extensão, é maior que o conto, em quantidade de maior personagens também. Okay? E geralmente é dividida em capítulos. Okay? Por isso aí tem a ver um pouco com a telenovela. Ok, pessoal? Então, acabamos aqui o gênero narrativo e é isso. Ok? Abraço.